Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jarson e esse é o episódio 156 do Abananados InstaCast. E para este episódio, convidei uma pessoa muito especial para a gente, né? Uma pessoa do meu convívio, que conheço há muito tempo, Lúcia Amaral, que hoje é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Lu. Olá, Jardson, obrigada pelo convite. Estamos aí, estou à sua disposição. Pois é, Lu, vamos lá. Olha, eu não vou me acostumar a chamar de Lúcia, não, porque eu chamei de Pode Lu a ficar vida à inteira. Então vontade. vamos para Lu, tá certo? Geralmente eu faço uma pergunta muito íntima a todo entrevistado que passa por essa cadeira. Quem são elas na visão delas mesmas? Então eu queria saber quem é Lu para ela. Difícil, né, a gente falar da gente mesmo, mas Lu é uma menina com um coração cheio de sonhos, de projetos, muito feliz de ter chegado até aqui, mas com muitos sonhos ainda e com muito desejo de alcançar muitas metas ainda aí no futuro. Já vem alcançando bastante nos últimos anos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E aqui em Bananeiras, eu acredito que você é mais conhecida como Lu de Santinha, né? Sim. Como é que surge esse apelido, né? A gente sabe que Santinha é sua mãe, uma pessoa muito bacana também. Eu queria que você falasse um pouquinho da origem desse apelido, quem foi a primeira pessoa que colocou ele, por exemplo. Então, a origem propriamente dita, eu não vou saber te dizer, porque sempre foi Lúcia Lu Santinha, de eu não Santinha. vou saber te dizer desde quando esse apelido surgiu, mas tem como referência a minha mãe, que por muitos anos trabalhou no hospital, e aí uns 40 anos de trabalho, de serviço prestado ao público. O apelido dela é Santinha, então, assim, sempre teve essa referência, A Lu de Santinha. a Tá. Lúcia Santinha. Provavelmente devia ter alguma outra Lúcia por aí. Não é? De É o nome. tantas, eu acredito que só tenha eu como Lúcia Santinha. Pois é. E aí, Lu, como é que foi crescer aqui em Bananeiras? Qual a lembrança mais forte que você tem, assim, mais marcante da sua infância aqui na cidade? Então, Jardson, eu fui muito feliz quando eu nasci em Bananeiras. Eu fui muito feliz quando eu nasci em Bananeiras. Eh, Sempre tive muito apoio dos meus familiares, sempre fui muito bem recebida. Então, a minha trajetória de vida aqui em Bananeiras foi uma trajetória muito feliz. Passei por escolas, passei por amizades e tenho boas memórias daqui. Bacana. Você tem uma família simples, até no resumo que eu te pedi, você disse que isso te ensinou a fazer por onde, né? Como é que esses valores eles moldaram a mulher que você se tornou hoje, né? A Lúcia Amaral, psicóloga, que também é pedagoga. Então, Jardson, eu vim de uma família, ou para uma família, que me aceitou, né, como uma pessoa com deficiência, mas me viu também como alguém, como tantas outras, que precisa batalhar, que precisa correr atrás dos seus objetivos, que, se fosse o caso de estudar. Claro que nem todo mundo tem o privilégio de poder estudar e priorizar os estudos, mas eu venho de um lugar onde as pessoas me tratam como alguém normal, dita normal, sem um rótulo pela deficiência. Então eu fui alguém que, assim como tantas outras pessoas, que fui correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, e é isso. Tô na luta constante para alcançá-los. Isso é muito interessante. Eu, particularmente, nunca olhei para a Lu como uma pessoa com deficiência, né? Porque, na verdade, você transcende essa questão da deficiência que você tem, né? Inclusive, muito inteligente, sempre muito estudiosa, onde a gente encontrava a Lu, ela estava realmente correndo atrás dos seus objetivos. E a gente sabe que isso não é uma regra, né? Infelizmente, outras pessoas com deficiência também às vezes não têm oportunidade, não têm aptidão, não são impulsionadas, e que bom que a sua família ela lhe impulsionou a ir em busca dos seus objetivos. Porque antes de ser uma pessoa PCD, você é uma pessoa. E todo mundo tem objetivo, todo mundo tem sonhos e a gente tem que ir em busca deles mesmo. Então, Sim, fico muito feliz que você tenha ido em busca deles, né, e que esteja realizando aos poucos, porque todo mundo vai realizando aos poucos mesmo. Não é porque é só uma pessoa PCD, né? Mas a gente vai diariamente, constantemente construindo uma história e que bom que a sua história está onde está hoje. a trajetória de vida, eu acredito que de ninguém. A trajetória é fácil, a gente passa por desafios, mas a gente supera quando a gente quer, quando a gente faz por onde, quando a gente
tenta ali ter um alvo, tem um objetivo, eu acredito que se torna um pouco mais fácil. Não Isso. romantizando a trajetória, mas assim, quando você quer algo, a intenção é de você enfrentar os obstáculos até você chegar. Pois é, a gente nem deve estar romantizando mesmo, porque infelizmente tem outras pessoas que não têm a mesma condição, não têm a mesma aptidão, como a gente já falou. E já que a gente entrou nessa seara do PCD, eu queria saber como é que é, assim, ser uma pessoa PCD numa cidade de interior como Bananeiras, né? Na sua época de escola, por exemplo, como é que era a acessibilidade, a inclusão? Então, Jardson, eu costumo dizer que eu fui, ou que eu sou muito feliz, e que eu fui muito feliz na minha trajetória. Há 20, 30 anos atrás, em termos de escola, enquanto estrutura, não se falava tanto em acessibilidade como se fala hoje. Mas eu, particularmente, eu nunca tive nenhum problema com isso. Eu sempre conheci os meus desafios, os meus limites. Eu sempre conheci os meus limites, sempre soube até onde eu podia ir, até onde eu podia chegar. Eu acho que isso facilitou, mas em termos de acessibilidade ali, eu acredito que para mim era muito tranquilo, nunca tive nenhum problema em termos de escola com relação à minha deficiência. É bom você falar isso, né? Porque existem deficiências e realmente algumas delas elas exigem uma acessibilidade maior. Que bom que as pessoas estão acordando para isso e estão de fato executando, né? Nas escolas. É, eu lembro que não é nem só a questão de acessibilidade também, mas questão de bullying naquela época. Você chegou a sofrer? Não, Jadson, não, nunca sofri bullying. Se você chegar para mim e perguntar, Lu, o que é preconceito? Eu vou saber, porque a gente estuda, porque a gente hoje já existe uma discussão acerca do preconceito, mas hoje eu não sei, porque eu nunca passei por isso, nunca fui vítima de fato de um preconceito. Que coisa boa, eu acredito que é justamente por aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? A gente não enxerga a Lu com deficiência, a gente enxerga a Lu, né? Pelo que você é, pelo que você sempre foi. Eu, infelizmente, sofri bullying na adolescência não, quando criança, né? Eu tinha um jeito muito afeminado, então já imagina como é que você sofre na escola, né? E é sempre a criança chamada de viado o tempo todo, aquilo tudo, então eu conheci o preconceito de perto, por isso que eu tô te perguntando a esse respeito. Que bom que você não sofreu, né? Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E olhando para tudo que você viveu até aqui, de onde você veio até onde você está, o que você mais se orgulha nessa trajetória? De mim mesma, de mim enquanto pessoa que superou alguns desafios, que superou o preconceito da sociedade, porque assim, nunca ter vivenciado o preconceito não impede de você percebê-lo ao seu redor. Então, eu acredito que eu ter conseguido superar, os olhares, muitas vezes as pessoas te questionam enquanto pessoa e profissional, então assim, fazer a associação de alguém que é PCD e é também profissional, mas será que ela é capaz? Será que de fato ela tem capacidade de atender alguém, de dar assistência a alguém? Então, eu olho para a minha trajetória e me orgulho de mim mesmo de não ter dado importância. Eu até esses dias estava na rede social, no Instagram, e e vi um vídeo de um rapaz, ele é PCD, se eu não estou enganada, ele era advogado, e ele também estava numa entrevista, assim, e o entrevistador perguntou como que ele lidava com o preconceito.
E a resposta dele foi muito impactante para mim, aquilo me prendeu, porque ele dizia assim, não muito com essas palavras, mas ele quis dizer que não é a mensagem que chega, mas é a importância que você dá a ela, sabe? Qual é a importância de que você tá dando para alguém que te olha, ou que te critica, ou que não duvida de você? Vem de alguém que você tem algum afeto? Vem de alguém que você considera? Não. E por que você vai dar importância? E eu acho que isso, de uma certa forma, me fez despertar, sabe? Para entender de fato a minha própria trajetória. O porquê que de fato eu nunca lidei com preconceito, eu nunca vivenciei ele de fato. O porquê que eu nunca deixei que ele fosse importante para mim. Porque não era, não vinha de alguém importante para mim. Eu acredito que seja foi um diferencial na minha vida. Coisa boa ouvir isso. Eu acho que a gente tem que, de fato, se colocar nesse lugar mesmo, de observar. Foi alguém que, de alguma forma, contribui para o meu desenvolvimento, alguém que eu gosto, e se não é, pelo amor de Deus, por que que eu vou dar atenção a uma pessoa dessa, né? Não é a gente também menosprezando as pessoas, mas também se colocando no lugar de não ser vítima daquilo que ele quer que a gente seja. Então, eu acho importante essa sua fala, esse seu aprendizado ao longo da vida, né? Porque você foi aprendendo constantemente ali ao longo da sua vida. Eu acredito que no início até teve algumas limitações, mas ao longo de todo esse caminho que você percorreu aí, você tira isso de letra hoje e é como se nem existisse uma Sim, deficiência. de Na fato. verdade, Lu, você estava entregando sua idade ainda há pouco, quase 30. Fica em off, fica em off. Mas é isso, Jadson, é a gente colocar a importância naquilo que é importante pra gente, é aquilo que a gente sempre fala. É importante receber uma informação ou uma crítica de alguém que, tipo, não vai te acrescentar em nada? Não, não é. Então, a gente segue pra frente. E o bom é que a terapia tá em dia aí, né? Ah, tá em dia. E aí, Façam Lu? terapia. Tem que fazer. Eu fiz um tempo aí, tô precisando fazer de novo. E aí você nasce em Bananeiras, passa a vida inteira por aqui e há 5 anos você resolveu morar em Campina Grande. O que te fez decidir sair de Bananeiras e morar lá na Rainha da Borborema? Então, há 5 anos atrás eu passei num processo seletivo, como eu já era graduada, já era formada em pedagogia, a UEPB no iniciozinho de 2020, acredito que em janeiro, fevereiro, abriu um processo seletivo Era para na pandemia, né? entradas em plena pandemia. A pandemia ainda não tinha chegado aqui para Paraíba, aqui na Propriamente nossa dita, região, né? isso. Mas já existia lá fora. E aí abriu um processo seletivo para a entrada de graduados. Confesso a você que eu fiz a inscrição muito desacreditada, porque meses antes eu tinha feito para o mesmo processo seletivo, mas para o UFPB. E não tinha tido bom êxito, eu não tinha passado. Então, quando eu vi o edital, eu desacreditei. É tanto que do dia que eu vi o edital para o dia que eu fiz a inscrição, isso gerou mais ou menos uns 4, 5 dias, porque eu não acreditava que de fato eu ia passar, porque eu tinha feito um antes, praticamente do mesmo modelo, e não tinha tido bom êxito, não tinha passado. E aí fiz a inscrição, passei. Então a minha ida para Campina Grande foi de fato para dar início à vida acadêmica. E aí eu ia me mudar na semana seguinte, quando teve a suspensão pela pandemia, né, pela quarentena. E aí permaneci em Bananeiras ainda o ano de 2020, mais ou menos em agosto a gente começou o ensino remoto, e aí só em 2021 que de fato eu fui para Campina Grande, mas com essa proposta inicial, com esse objetivo inicial de iniciar a nova graduação. Então, psicologia já era um sonho. Sempre foi um sonho. Eu sempre soube o que eu queria, em termos de curso, em termos de profissão. Na época do ensino médio, isso lá em 2008, 2009, eu não pude sair para João Pessoa e para Campina Grande por condições financeiras mesmo. E eu acredito que seja válido a gente reconhecer a nossa própria vivência, sabe? Entender como uma vivência de fato que tem condições, que não tem, que pode no momento e que não pode no momento, enfim.
Eu sempre soube aonde eu queria chegar, mas por condições financeiras eu não pude sair de Bananeiras para ir para Campina ou João Pessoa. Então, psicologia foi um sonho, sempre foi um sonho. Eu sempre tive a certeza de que eu queria ser psicóloga, mas foi um sonho que eu só pude realizar aí, média quase pouco mais de 10 anos para frente. Isso me pega num lugar muito específico, porque eu era louco para cursar arquitetura e eu também não fui por condições financeiras. Eu passei 4 vezes e foram 4 vezes que uma delas eu fui fazer a inscrição e tive que desistir na hora lá, por questão de condições financeiras. Mas eu já até agradeço de não ter ido, porque eu meio que tomei um pouco de ranço da profissão. Eu acho que porque tá tão saturado por aqui que eu disse, meu Deus, eu não quero mais isso. Aí há um ano eu resolvi fazer fonoaudiologia. Tô no terceiro período de fono e tô amando o Vendo? curso. Coisa Totalmente boa. diferente. Nunca nem imaginei cursar fono, mas hoje curso e tô realizado no que eu tô fazendo. Então, eu acho que não existe bem uma fase certa pra gente estar cursando, fazer uma faculdade, fazer um curso superior. É a fase que a gente consegue. Tem tanta gente aí se formando com 60, 80. Sim. A gente tá na casa dos 30 ainda, então Ainda, tá né? tudo certo. Eu lembro de quando eu passei, e aí eu, né, comemorando com todo mundo, os amigos, e todo mundo, mas de novo a faculdade, de novo o TCC, o tão temido TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, É o mais fácil. que é o mais fácil. Eu não sei se é o mais fácil, mas assim, quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, não importa o que você vai passar pelo o caminho. O trajeto muitas vezes não é fácil, mas é um sonho, e eu acho que isso amortece, sabe, o peso da caminhada. É porque as pessoas estão tão acostumadas a pegar tudo pronto que elas não Isso. querem viver aquele processo. Infelizmente ou felizmente, tudo na nossa vida é um processo, né? A graduação é só mais um deles, né? Sim. Os boletos para pagar, então, Continuam, só vem. Olá, seja bem-vindo à Qualivida. Aqui somos uma clínica completa. Realizamos todos os exames laboratoriais e ainda temos médicos como nutrólogo, cardiologista, ortopedista, entre outros. E não esquece, a gente também tem um dentista, viu? E aí, Lu, você chegando lá em Campina Grande, né? Como é que foi esse acolhimento, né? Você saindo de uma cidade do interior para uma cidade bem maior, né? Como é que foi essa chegada a Campina Grande? Foi uma chegada temerosa, porque Bananeiras eu nasci, criei, eu tenho minha zona de conforto aqui, eu tenho os familiares, eu tenho os amigos. E aí chegar em Campina, só eu e minha mãe, e para uma nova realidade, isso causa medo, isso causou medo, causou receio, mas eu tinha muita certeza de o que eu estava fazendo para estar ali, o porquê que eu estava enfrentando tudo ali. Então, eh, teve a mudança da cidade, eu venho de uma cidade pequena onde tudo se resolve a pé. Lá não se resolve muita coisa a pé. O trânsito é diferente. Em termos de pessoas, eu não tenho do que me queixar. Encontrei pessoas boas, pessoas que me acolheram. Então, a diferença mais foi sair realmente da minha zona de conforto para ir para um lugar onde ali seria eu, minha mãe e Deus, e começar de fato uma vida praticamente do zero. Tem alguma coisa que você gosta muito de Campina, mas que traz um contraste muito grande com algo que você sente falta aqui de Bananeiras? A minha família. Lá, hoje eu tenho os amigos que cresceram, tenho os amigos que a vida me proporcionou ao longo desses 5 anos, mas nada se compara à tua família, né, os teus. Então o que eu sinto falta de Bananeiras, claro que eu sinto falta da cidade, é uma cidade que eu não tenho do que me queixar, mas o que me faz sentir falta de Bananeiras e comparar Bananeiras com Campina é mais a questão familiar mesmo, aonde eu reúno uma boa parte da minha família aqui. Vocês têm pretensão de voltar? Por enquanto não, Jardins. Enquanto lá estiver dando certo,
estou caminhando por lá, sabe? Bem, Enquanto Bananeiras, mas embora Bananeiras queira de volta, ou enfim, enquanto profissional, principalmente, estou à disposição para a gente ver o que seja melhor. Mas por enquanto não, assim, enquanto estiver dando tudo certo por lá, estarei por lá. e aí, Lu, você já citou, né, essa questão financeira e lá em 2013 você resolveu fazer pedagogia aqui em Bananeiras, não é isso? Naquele momento, pedagogia te atraía só por essa questão ou porque realmente você queria adentrar a área da educação? Não, Jardson, a minha escolha por pedagogia foi uma escolha muito difícil, porque quando eu saí do ensino médio, eu sabia que eu não ia poder cursar psicologia. Mas eu também não queria ficar sem fazer nada. Eu queria empregar o meu tempo em um estudo que eu sabia que teria que ser o que Bananeiras oferece, o que a UFPB do campus aqui oferece, mas eu não sabia qual curso fazer. Eu não tinha um norte. E aí, conversando com alguns professores, com alguns amigos, me foi dada a possibilidade de cursar pedagogia. E aí foi quando eu adentrei em pedagogia, mas não foi com esse olhar educacional, não foi com esse olhar, com uma perspectiva, foi mais como uma alternativa. Entendi. É igual eu quando fui fazer agrárias, né? Foi uma alternativa. Isso. Eu queria ser professor, tinha aqui na cidade, acabei indo. É basicamente o que acontece com muita gente aqui da região, Isso. né? Infelizmente a maioria de nós não tem essas condições financeiras. Hoje, graças a Deus, está todo mundo. Eu digo que está todo mundo rico. Isso. Todo mundo tem comida na mesa, come o que quer, a hora que Sim. quer, né? Inclusive, nossos pais, nossos avós podem ter até passado alguma dificuldade, mas Sim. nós, Fomos graças a Deus, felizes, não, né? né? Fomos privilegiados aí um pouquinho. Pois é. E aí depois veio a psicopedagogia. Como esse olhar sobre o aprendizado, ele acabou te aproximando de vez ali da psicologia. Então, o início da pedagogia, só contextualizando um pouquinho, foi um início muito difícil, aonde eu estava tentando ainda me achar enquanto uma estudante de universidade, enquanto as minhas amigas tinham aquele gosto de falar do curso, de dizer que estava cursando o que desde sempre queria, eu não tinha essa felicidade, esse êxtase, sabe? Essa coisa essa animação. E aí eu acredito que mais ou menos na metade do curso de pedagogia eu encontrei ali requisitos da psicologia, da psicopedagogia, melhor dizendo. E aí foi por esse caminho, tentando me aproximar, né, respeitando meus limites, respeitando o que podia ser feito naquele momento, fui me aproximando da psicologia. Por isso a escolha da psicopedagogia. Bacana. E aí, o ano passado, graças a Deus, a muito esforço, né, dedicação, você consegue o tão sonhado diploma na área que você sempre quis, que é psicologia. Como é que foi segurar esse diploma na mão, Lu? Ah, Jadson, eu acho que por mais que eu te diga em palavras, o sentimento ele nunca vai poder ser descrito com uma facilidade. Foi assim um reconhecimento, foi um caramba, deu certo, caramba, eu consegui. Tenho reconhecimento familiar também, né? Minha mãe deixou tudo aqui para me acompanhar, então esse diploma também é dela, então foi uma mistura de sentimentos. Coisa boa, né? Eu acho que todo mundo que tem um sonho, que se dedica e abre mão, como sua mãe abriu mão, foi com você, né? Tá com você lá até hoje. Ter esse resultado final que nos deixa ali felizes naquele momento, mas que talvez vai deixar a gente feliz pro resto das nossas vidas, isso é Sim. muito gratificante. Agora fez um ano da minha colação de grau e eu, nossa, um ano que eu sou formada, um ano de ser psicóloga e parece que as coisas meio que ainda não caiu a ficha, sabe? Parece que a gente ainda tá naquele êxtase do sentimento ali do finalzinho do curso. Ao longo do curso, teve alguma barreira que você teve que enfrentar? Algum desafio? Não, Jadson, não teve barreira, não teve nenhum desafio, pelo contrário, assim, a cada etapa era como que dissesse: "Tá, eu estava esperando por isso, vamos", sabe, não teve não.
Durante a tua graduação de psicologia, você já estava trabalhando em alguma coisa? Não. Não, não. Tinha os estágios e tinha uns projetos de pesquisa e extensão que é É relacionado à obrigatório, né? psicologia, relacionado à própria universidade, mas assim, um trabalho extra fora da universidade, não. Então, que bom, porque é até, como é que eu posso dizer, vai tirando alguns desafios do caminho para a Sim, gente fazer uma graduação até melhor, né? Porque eu acredito que as pessoas que conseguem estudar sem estar trabalhando, né, que tem um trabalho ali que tem que estar, que é CLT, é mais complicado para essas pessoas, né? Eu trabalhei minha vida toda, por isso que eu estou indo nessa seara. E aí, agora formada, hoje você atua na clínica e está se especializando em psicologia clínica e hospitalar. Por que que você escolheu esse nicho específico da psicologia? O gosto da psicologia hospitalar e a área hospitalar como uma área ampla, eu acho que vem das minhas raízes. Como a gente falou no início, da minha mãe por muitos anos trabalhar no hospital e indiretamente eu conhecer um pouquinho dessa vivência, eu acho que quando eu tentei associar o gosto da psicologia, o gosto de querer ser psicóloga e esse gosto também de querer atuar na psicologia hospitalar, eu acredito que vem ainda trazendo resquícios lá da minha origem, de ver o quanto que é importante, e aí eu falo de um profissional da área da saúde, de modo geral, o quanto que é importante esse serviço prestado. Então, eh, eu acredito que vem, assim, dessa origem, desse gosto do querer servir. Bacana. A gente sabe que o curso de pedagogia é um curso maravilhoso. Eu fui professor do curso de pedagogia, então eu fico encantado até hoje como minhas alunas eram tão inteligentes, como o curso abraça de uma forma a pessoa que está lá estudando, que transforma de fato aquela pessoa num profissional humano, que traz muitas características ali da graduação e utilizam no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Como é que essa graduação em pedagogia e também essa pós em psicopedagogia, ela te ajuda hoje na execução do seu trabalho como psicóloga? Então, eu acredito que a pedagogia, a psicopedagogia e a própria psicologia agora por último, ela me moldou. Molda como profissional e molda também como pessoa. A gente conhece várias pessoas, várias realidades, então eu acho que foi uma construção. Passar por esse trajeto, eh, essa caminhada profissional, essa caminhada acadêmica, eu acho que resulta quem sou eu hoje, alguma pessoa mais conhecimento mais amplo, com conhecimento pessoal também, isso vai falar também quanto pessoa. E aí, pessoal, mesmo a gente conhecendo os convidados aqui, a gente pede um resumo antes, né? Então, no resumo que Lu me enviou, ela disse que trabalha hoje com escuta, acolhimento e respeito à singularidade. Como isso aparece na prática, no seu consultório, no atendimento aos seus pacientes? Então, Jardson, a gente sabe que hoje, embora se tenha falado muito sobre saúde mental, e eu acredito que os tabus estão sendo quebrados aí ao longo do tempo, ainda se tem um preconceito quando se procura uma psicoterapia, mas será que eu preciso? Será que eu tenho alguma coisa, um rótulo, um diagnóstico? Então, quando você se propõe a acolher, é acolher alguém que chega com esses receios, é acolher alguém que chega envergonhado muitas vezes, não da sua história, mas de momentos específicos da sua vida. E a gente acolhe, acolhe sem preconceito, a gente não julga, a gente não faz nenhuma distinção de raça, enfim, de qualquer que seja a característica da pessoa. Então, eu acredito que seja isso, acolher sem distinção, enfim. Acho que a gente praticar a ética profissional constantemente, diariamente, em cada atendimento, eu acho que é essencial, né, Lu? E aí, você atende presencialmente e também de forma online. Que diferenças você percebe, se é que existe alguma, nessa conexão com o paciente nesses dois formatos de atendimento? Existe a diferença porque uma te dá o contato presencial com aquela pessoa. E o online não te dá esse contato presencial, mas te leva a lugares que você
confesso que ali, numa semana, não teria como ir toda semana em São Paulo, no Rio. Então tem essa diferença, acho que cada um com seus prós e contras, mas são formatos muito importantes. Eu acredito que quem procura um online, quem procura um presencial, vai da sua particularidade, das suas escolhas. Você acredita que sendo uma psicóloga PCD, eh, isso tem uma influência direta na sua prática clínica com seus pacientes, até mesmo na questão da empatia? Hoje eu acredito que não, Jardson. Possa ser que eu consiga enxergar isso de uma forma mais ampla lá na Entendi. frente. Mas hoje, enquanto PCD, enquanto profissional, enquanto psicóloga, na prática, eu ainda não consigo associar muito a relação ali. Eu acredito que hoje não influencia tanto, não. Possa ser que influencie para quem está de fora. E aí Uhum. é um outro olhar. Mas para mim, enquanto profissional e enquanto pessoa, acredito que isso não influencie. Coisa boa de se ouvir, né? Porque na nossa conversa lá no início, você falava justamente disso. E a gente toca sempre na mesma tecla que, até mesmo para quem vê Lu, né? Vê Lúcia Amaral, a gente não enxerga como uma pessoa PCD, enxerga como uma pessoa de fato, né? Somos todos humanos, somos todos ali em busca de sonhos, de objetivos, e na clínica também é dessa forma, né? A gente está buscando, de certa forma, deixar o nosso paciente, no seu caso, deixar o seu paciente, mais tranquilo, mais relaxado, tentando tratar talvez alguns traumas, né? Então, isso não necessariamente o fato de ser PCD vai auxiliar, né? Mas para algumas pessoas que estão de fora, como você mesma falou, pode ser que auxilie ele naquele olhar que ele tem, né? Eu acredito que, por exemplo, para uma pessoa que tem uma deficiência, ser atendido por um psicólogo PCD é um incentivo tão grande, Sim. não é? Então, eu acho bem interessante quando você fala nisso, que para você talvez não toque nesse ponto, Isso. mas para o paciente, Sim. né, talvez toque. E aí hoje qual é a demanda mais comum que você tem lá no seu consultório? Atendo a maternidade atípica, chegam mães atípicas, atendo a demanda do luto, pessoas que estão aí vivendo o processo do luto, pessoas que ao longo do tempo foram se perdendo, foram esquecendo de si, tantas e outras demandas da vida real, não sabem quem de fato são, então a demanda do autoconhecimento, da autodescoberta, são demandas que eu lido no dia a dia no consultório. Bacana, né? Infelizmente hoje, principalmente para essas mães atípicas, a carga emocional ela é muito grande, muito grande. A gente tá num mês, inclusive, né? O mês de janeiro é um mês da saúde mental, né? O janeiro branco. E a gente precisa falar de saúde mental. As pessoas precisam entender que todo mundo precisa de terapia, né? A gente tem preconceito. Não vou dizer que não tem, porque quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de um psicólogo, eu fiquei com muito preconceito de ir. E quando o psicólogo me disse que eu precisava passar pelo psiquiatra, eu fiquei Aumentou. louco. Eu disse, eu não vou. E aí ele disse, não, como você só precisa de um ansiolítico, se você quiser, eu falo com um clínico geral e ele atende. Eu disse, eu quero ir para o clínico geral. Mas olha a besteira, porque se é pra gente ficar bem, né? Então, vamos lá procurar os profissionais que estudaram para aquilo que podem nos auxiliar. Então a gente precisa falar sobre isso. E você tem compartilhado lá na sua rede social muito sobre a saúde mental. Para você, qual é a importância de democratizar o acesso à psicologia, sobretudo na internet? Estamos aqui na Guaramóveis Bananeiras e hoje quero falar em especial dos tecidos e das texturas que aqui se apresentam nos nossos móveis. A qualidade dos tecidos faz toda a diferença nos móveis da Guaramóveis. Texturas que unem conforto, durabilidade e beleza em cada detalhe. O toque macio do buclê, o caimento perfeito do linho e as cores que mantêm sua intensidade. Mais do que uma aparência, é uma sensação de conforto que se percebe todos os dias. Então, Jardson, a rede social para mim, ela nunca foi até então, e aí partindo da perspectiva do Instagram pessoal, do meu Instagram pessoal, ele nunca foi para mim objeto, ferramenta de estudo. Eu nunca tive, nunca olhei para o Instagram como essa responsabilidade. E aí surge o Instagram barra estudante, né? Aquele que você vai compartilhando a sua vivência acadêmica.
Posteriormente, ele se torna um Instagram profissional. Então, assim, a rede social, para mim, hoje, ela é uma ferramenta importante. É nela que eu tento publicar, postar, informatizar acerca da saúde mental, mas eu ainda tenho desafios acerca da rede social. A rede social, para mim, ela nunca foi uma ferramenta que eu me visse refém, sabe. E hoje, de uma certa forma, se pede isso, que você tenha uma certa constância, que você tenha ali uma certa de fato, uma certa constância, uma assiduidade na rede social. Então eu tento, de fato, falar sobre saúde mental, mas tento também respeitar os meus limites enquanto pessoa que ainda está se acostumando com tudo isso. Até para a própria entrega do Instagram, né? Para o Instagram entregar para mais gente, a gente precisa dessa constância, que nem sempre a gente consegue. No Abandanados mesmo, a gente tem os dias de postagem e a gente se limita a esses dias porque não tem condições de a gente fazer mais. Porque além daqui, claro, a gente tem outros trabalhos e a gente precisa trabalhar para colocar comida na mesa, né? E nem sempre a rede social ela foi uma ferramenta de trabalho, mas hoje ela é, e que bom, tem ajudado muitas pessoas, atrapalhado muito também, mas as pessoas que têm usado de forma correta, como você faz, tem favorecido bastante a vida das pessoas. E falar sobre psicologia, falar sobre assuntos de saúde mental são fundamentais, sobretudo pós-pandemia, né? Na pandemia já era importante e nesse pós é que tá, porque tá todo mundo meio louco mesmo. Eu acredito que a psicologia, junto com a psiquiatria, vem aí quebrando tabus na sociedade, na rede social também. Eu acho que a informatização está aí ajudando. Tem informações que se contradizem, tem informações aí que não condizem com o que é de fato, o que é verdadeiro, mas vem aí quebrando um tabu. Sim. Através dessas publicações lá na rede social, Lu, você já recebeu algum feedback assim muito positivo que você possa falar pra gente aqui hoje? Não, Jardson, feedback de um retorno assim quanto aquele Instagram, não, ainda não tive esse retorno. Eu acredito que é porque as pessoas também elas se escondem muito, né? Elas não gostam muito de falar das suas limitações, dos seus desafios, né? Mas eu acredito que isso vai acontecer em breve. Principalmente quando você tomar mais constância, que as pessoas verem que você tá ali Sim, naqueles assuntos sempre, eu acho que as pessoas vão se sentir mais à vontade, sim, né? E aí, quando você fala em tornar a psicologia mais acessível e humana, lá no seu resumo, o que isso significaria na prática? Jardson, a gente sabe que o serviço da psicoterapia hoje não é um serviço acessível para todos. A gente sabe que isso custa. Eu, você e uma outra pessoa que faz terapia sabe que é um valor que sai ali muitas vezes 4 vezes no mês, dependendo de forma quinzenal, mas é um valor significativo no final das contas. Então tornar a psicologia acessível é tornar a psicoterapia também acessível. E que bom que existem as políticas públicas que hoje, suprem também um pouco dessa necessidade. Que bom que já existem os CAPSs, que bom que muitas pessoas estão procurando ajuda. Mas tornar a psicologia acessível é levar informação e fazer com que essas pessoas, de fato, usufruam dessas informações. Falando de futuro, Lu, onde é que a Lu quer chegar daqui a 5 anos, por exemplo? Na estabilidade profissional, e aí isso interfere consideravelmente na pessoal também. Quero, daqui a 5 anos, estar concursada, quero estar exercendo aí, quero ter, pelo menos, ter passado pela psicologia de fato, hospitalar na prática. É uma área que não há tanta rotatividade, profissional na área. Quem trabalha de fato na área hospitalar são profissionais fixos e ali permanecem por muitos anos. Então eu espero que daqui a 5 anos eu tenha tido a oportunidade de ter essa prática e espero estar realmente na prática hospitalar. Para que esse povo se aposente também, para deixar vai. Eu vou É deixar, isso. eu não vou cortar isso não. Bom demais, é. Eu não vou cortar isso não. E aí, Lu, para encerrar o nosso papo, que tá bom demais,
que mensagem você deixaria para uma pessoa que, assim como você, tinha o sonho de fazer aquele curso superior, que sonhou desde criança, mas que naquele momento não pôde cursar e que em algum momento talvez tenha essa oportunidade? Qual a mensagem que você deixaria para essa pessoa que está enfrentando tantos desafios? A mensagem que eu deixo é que se for um sonho, for algo que essa pessoa almeje, em frente. De fato é o que ela quer, se de fato é o que ela espera para a vida dela, que dê o primeiro passo. Que vá tentando, que vá galgando ali as primeiras caminhadas, que vá ali construindo essa meta de vida. Não é fácil, mas é possível. Agora a gente precisa também dar o primeiro passo. Se a gente continuar sentadinho aqui é muito confortável. Se a gente não tentar se mexer, não tentar se mover, as coisas não vão cair do céu. Então, se de fato é um objetivo, se é um sonho, corra atrás. Entender que de fato a vida ela se assemelha muito a uma escada. E que tem dias que a gente vai subir um degrau, em outro a gente vai descer 2, Sim. mas vai chegar um momento na nossa vida que, dentro daquilo que a gente planejou, talvez a gente consiga chegar no topo, né? E é sobre isso, as pessoas precisam, de fato, entender que podem, se elas quiserem, né? E, claro, a gente tem muitas limitações, muitas pessoas têm limitações, mas tem pessoas com limitações às vezes maiores do que as nossas, que colocam Deus à frente, colocam o objetivo à frente de tudo e chegam lá. É isso, Lô. E aí, para a gente finalizar de fato, eu vou pedir que você deixe o contato, como é que faz para contratar a Lô, para fazer terapia, de forma presencial, na forma online. Deixa aí o seu contato. Então, eu vou deixar o Instagram, e aí é o @psi.lucia.amaral. Lá tem um contato, o número do celular, lá tem todas as informações, e aí é só entrar em contato. Olha aí, a Luzana, rede social a favor. Né? Vamos usar esse Instagram aí ao nosso favor. Exatamente. Lu, olha, foi um prazer, na verdade, fazer essa gravação contigo hoje, né? Nutro um carinho muito grande por você, por sua mãe. Conheço muita gente da sua família, né? Então a gente fica muito feliz que você tenha chegado onde você queria chegar. Claro, quer chegar em outros patamares, está galgando isso e, se Deus quiser, vai conseguir. Então, foi um prazer. Muito obrigado por ter saído de Campina Grande, ter vindo até Bananeiras gravar o episódio 156 conosco. Eu que agradeço, Jardson Emanuel, pelo convite. É um prazer estar aqui. Como eu disse a você, e aí vou dizer a todos, sempre foi um sonho estar aqui, mas tudo tem um tempo certo, eu acredito muito nisso, e aí o meu tempo chegou, e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Agora nós vamos olhar para nossas câmeras, né? Para nos despedirmos do nosso público. Pessoal, esse foi o episódio 156 do Abananados. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você sabia que o planejamento da Cirne Reveste foi pensado especialmente em trazer o nosso acervo natural para que você chegue aqui e veja os nossos produtos ambientados? E já começo com 2 pedras naturais, queridinhas, almofadadas, pretas e brancas, que estão instaladas aqui no fundo da nossa imagem. A união da pedra branca com a pedra preta trouxe muita sofisticação para a entrada de nossa loja, além do cliente poder observar elas ambientadas, aplicadas e conseguir imaginar essas pedras em sua casa, no seu ambiente. A Cirne Reveste não só é uma loja que vende produtos naturais, ela consegue te mostrar as pedras ambientadas no espaço para que o cliente consiga fazer a melhor escolha de forma assertiva e segura. Então espero você para tomar um café e fazer as suas escolhas.